Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. O massacre do Hamas ainda deixou os antissemitas preocupados. Matar judeus? Aceitável, sobretudo se forem sionistas. O que não é aceitável é filmar e divulgar os crimes. Onde é que o Hamas estava com a cabeça? Pelo andar da carruagem, o mundo ainda acabava a simpatizar com Israel perante a violência das imagens. Era preciso mostrar serviço, e o serviço aí está. Nas ruas da Europa, os manifestantes pró-Palestina exigem um Estado palestiniano do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo, repetindo alegremente o que o Hamas também exige. Admito que para muitos idiotas que lá andam, a expressão não tenha nada de especial. Como Israel fica perto de Marrocos, que mal tem um Estado árabe na totalidade da Palestina, a concretizar-se, teríamos finalmente a solução dos dois Estados de que tanto se fala. Alguém devia oferecer um mapa aos idiotas e ensinar-lhes que a exortação ao genocídio é coisa feia. Um grupo de personalidades, sempre as mesmas, assina uma carta no Público para informar que as vidas palestinianas contam. Quando li o título pensei, finalmente, vamos ler uma condenação vigorosa do Hamas que trouxe esta guerra para dentro de portas. Mas, sabendo que o Hamas usa e abusa dos civis palestinianos nas suas guerras contra Israel, transformando mulheres e crianças em escudos humanos, essa condenação será especialmente oportuna. Agora mesmo, quando Israel aconselha a população do norte de Gaza a deslocar-se para sul, o Hamas contrapõe com um apelo à resistência. Tradução: fiquem nas vossas casas e sejam carne para canhão. Por fim, esperava também que as personalidades, em nome do povo palestiniano que continua sem água ou eletricidade, porque o governo do Hamas nunca se interessou em garantir serviços mínimos à sua população, exigissem de imediato a libertação dos 199 reféns que o grupo terrorista mantém nas suas masmorras. Um gesto de boa vontade para que Israel volte a ativar o fornecimento de água e de luz, como já afirmou. Hélas, o conteúdo da carta é outro. Repetindo todos os clichês analfabetos sobre a história do conflito, não há uma palavra sobre o Hamas nem sobre a sua responsabilidade na guerra em curso. Israel pondera invadir Gaza porque simplesmente lhe apeteceu. Mal comparado, seria como condenar os aliados na Segunda Guerra pelas suas ações belicistas, sem jamais referir Adolf Hitler e a invasão da Polónia. Disse mal comparado, na verdade foi precisamente isso que os camaradas fizeram em 1939, o Pacto Germano-Soviético, que durou até à invasão da União Soviética pelas tropas do Reich, obrigava a esses números de circo. Passaram 80 anos. Os palhaços continuam no circo. Israel venceu a guerra de 1948. Estava criado o problema dos refugiados palestinianos. Israel venceu a guerra de 1967. Começou a ocupação de Gaza e da margem ocidental, para além do Sinai, dos Montes Golã e da totalidade de Jerusalém. Israel venceu a guerra de 1973, mas outra se desenhou no horizonte, no Líbano, e com ela chegou o Hezbollah e pouco depois o Hamas. Eis a moral da história. Israel não pode perder nenhuma guerra, mas por cada vitória, o Estado judaico acrescenta mais um problema gigantesco ao seu carrinho de compras. E agora? Agora ninguém duvida da superioridade militar de Israel em Gaza. A pergunta, porém, é saber que novo encargo o Estado judaico irá assumir. A reocupação de Gaza, total ou parcial? Uma guerra em duas frentes, contra o Hamas e o Hezbollah? Um confronto direto com o Irão? Mistério. Uma coisa é certa, os israelitas têm razão quando desejam ver pelas costas Benjamin Netanyahu, porque o homem foi negligente em matéria de segurança, não só. O principal pecado de Netanyahu foi pensar que a solução dos dois Estados podia ser adiada sine die, mantendo-se o Hamas na jaula e a autoridade palestiniana a comer pó na margem ocidental. Enquanto isso, avançavam os colonatos. Para esvaziar o seu carrinho de compras, Israel precisa de derrotar o Hamas, mudar de liderança e retomar o caminho das pedras rumo a um Estado palestiniano independente, viável e decente. A terra pode ser santa,
mas não há milagres. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.